Oiê! Vamos fazer mais exercício? Bora para o enunciado. No plano cartesiano, a reta da equação 2x menos 3y é igual a 12 intersecta os eixos coordenados nos pontos A e B. O ponto médio do segmento AB tem coordenadas, e aí tem as opções das coordenadas. Bora então tentar entender esse exercício? O negócio é o seguinte, ele te dá uma equação de reta, que é essa daqui, 2x menos 3y é igual a 12. E ele fala que essa equação, essa reta, ela cruza os eixos x, y, né, os eixos coordenados, nos pontos A e B, e ele quer o ponto médio. Primeiro, não é muito necessário para fazer esse exercício, mas eu vou fazer para recordar, porque você sabe que eu gosto de recordar. Vamos rascunhar esse gráfico para ver onde é o ponto A, onde é o ponto B, vai auxiliar a gente a descobrir já algumas coisas importantes. Como é que eu rascunho um gráfico desse? Primeiro eu tenho que saber se esse gráfico é crescente ou decrescente. E onde que essa reta cruza o eixo XY. Vamos reduzir, porque aqui ela tá com a equação expandida, né? A equação da reta tá de forma expandida. Vamos fazer ela na forma reduzida para ficar melhor. Como que eu reduzo? Eu isolo o y. Então, vamos isolar o y. Vamos jogar o 2x para o outro lado da equação. Vai ficar menos 3y igual a 12. 2x passa como menos 2x. Vou passar o menos 3 que está multiplicando o y para o outro lado, dividindo. 12 menos 2x, tudo isso dividido por menos 3. Agora, vamos separar isso aqui, né? O menos 3 é denominador comum tanto do 12 quanto do 2x. Então, eu vou colocar ele separadinho agora, só para deixar a equação bonitona. Então, fica menos 3 para cada um. Tá lembrado disso? Ótimo. Vamos melhorar isso aqui? 12 dividido por menos 3 vai dar quanto? Menos 4, né? Porque 12 dividido por 3 dá 4. O 12 é positivo, o 3 é negativo, mais com menos dá menos. Aqui, mesma coisa, né? Regra de sinal, vai dar menos com menos, mais 2 sobre 3. Vou deixar o x aqui, ó. Pode deixar em cima, pode deixar separado, porque aqui, ó, denominador do x é 1. 2 vezes x, 2x, 3 vezes 1, 3, aí volta pra cá. Mas eu vou deixar assim porque fica mais bonitinho. Agora a gente consegue rascunhar esse gráfico, né? Vou só colocar esse x primeiro, que a gente tá acostumado a colocar primeiro o número que acompanha o x aqui, depois o número sem o x, né? A equação da reta fica mais organizadinha assim, a gente está acostumado a enxergá-la desse jeito. Olha só, vou rascunhar agora essa equação. Vou fazer aqui o meu gráfico. Eixo x, eixo y aqui. O que a gente sabe só olhando para a reta, para a equação da reta? Você sabe de cara se ela é crescente ou se é decrescente, certo? Como? O número que acompanha o x, se aí for positivo, a reta é crescente, né? Ela sobe. Agora, se o número que acompanha o x for negativo, ela é decrescente. Bom, 2/3 tá positivo, então é uma reta crescente. Ótimo. Qual outra informação que você, só de olhar na equação da reta reduzida, você consegue extrair? O número sozinho. Esse número aqui, que não tem x, ele te diz aonde a reta cruza o eixo y, não é isso? Onde que ela cruza o eixo y? No ponto menos 4. Então, ó, a reta é crescente e cruza o eixo y no menos 4. Então, ela é desse tipo. Porque, ó, menos 4 é aqui, no eixo y. Eu sei, só olhando na equação, que a reta bate no eixo y no y menos 4. Então, vamos chamar aqui esse ponto de A
e esse ponto de B, porque ele fala que a reta, ela cruza nos pontos A, B. O ponto A, então, só de rascunhar o nosso gráfico, a gente já descobriu quem é ele. Quem que é? Quando y é menos 4, o x vale 0, ó, porque se você bater lá no eixo x, ele é 0. Então, x0, y menos 4. Esse é o nosso ponto A. E o ponto B? Eu sei que tem um valor de x aqui, que eu ainda não sei quem é ele, mas eu sei que se eu olhar lá para o eixo y, o y vale 0. Então, esse ponto é x, y0. Tudo bem? Ó, que ótimo. Então, a gente já sabe o 0 menos 4, falta descobrir quem é o x. Daí, depois a gente vai descobrir quem é o ponto médio, porque a pergunta é, qual é o ponto médio dessa reta? O ponto médio desse segmento aqui é exatamente a média, esse pontinho aqui, bem no meio. É onde ele divide esse segmento de reta em duas partes iguais. Quer dizer que esse pedacinho aqui é igualzinho a esse pedacinho aqui. Então, a gente, depois de descobrir, a gente descobre o x médio, que é a coordenada x do ponto médio, e depois a gente descobre o y médio. Mas antes disso, vamos calcular o x do ponto B, porque eu preciso para achar o x médio e o y médio. Vamos, então. Bom, ficou fácil, né? Por quê? Eu só preciso descobrir a coordenada x, mas eu sei que quando o y é 0, eu mato quem é o x. Então, pega a sua equação da reta e põe 0 no lugar do y, ué. 2x menos 3 vezes 0 igual a 12. 3 vezes 0 é 0, 2x igual a 12. Passo o 2 que está multiplicando, dividindo. X igual a 6. Aí, matamos. Então, a gente sabe agora. Eu vou até colocar aqui, porque eu já sei. Então, o ponto B é 6, 0. E o A, 0 e menos 4. Agora ficou fácil. Porque a gente vai calcular as coordenadas do ponto médio. E, se eu bem me lembro, eu já falei para você, quem é o ponto médio? Como que se calcula? Mas eu vou pôr aqui de novo, só para reforçar. E eu espero que já tenha na sua folhinha de resumo de geometria analítica sobre reta, essa formulita. Não há uma coordenada x para o ponto médio, uma coordenada y para o ponto médio? Se você já tem dois pontos, no caso o A e o B, ficou fácil. Por quê? Para calcular o x do ponto médio, você vai tirar a média do x de A e B. Então, você vai pegar o xa mais o xb e vai dividir por 2. E o y médio? Mesma coisa, só que agora para a coordenada y. Ya mais yb dividido por 2. Lembrou? Lembrei, pro. Ai, que bom. Eu fico tão feliz quando você lembra das coisas que eu te falei. Muito bem. Então, vamos fazer isso, né? Vamos lá. X médio vai ser o do x do A, que é 0, mais o x do B, que é 6. Tudo isso dividido por 2. Isso vai dar, vou fazer aqui. Isso vai dar 0 mais 6, 6. 6 dividido por 2, 3. Y médio vai ser o y do A, que é menos 4, mais o y do B, que é 0. Sobre 2. Isso vai dar menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Então, o ponto médio, vou chamar de M, tem os pontos x igual a 3 e y igual a menos 2. Temos alternativa para isso? Temos alternativa D. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, recordamos aqui como que faz o cálculo do ponto médio, recordamos como rascunha um gráfico a partir da função. Então, você tem a função expandida, então a gente consegue uma função
eu tô falando função, é equação, galera, estamos na aula de equação. Vícios. Temos a equação da reta expandida, a gente reduziu ela, colocou ela bonitinha, porque a gente consegue descobrir o coeficiente angular que me diz se a reta é crescente ou decrescente. Se é positivo, é crescente. E o número aqui sozinho, ele é o que me diz onde a reta bate no eixo Y. Então, se você olhar no eixo Y, no ponto menos 4, no Y menos 4, a reta passa por ali, ó. Aí eu falei, então eu vou chamar aqui de A e de B. Já sei que quando é menos 4, o x é 0. Então, beleza, 0 menos 4 para o A. E o B, eu sei que é 0 para x, ou 0 para y. E descobrimos o ponto x, a coordenada x, usando só o 0, substituindo na equação da reta. Com isso, a gente tem as coordenadas do A e do B, é só tirar a média de x, você acha a coordenada do ponto médio x. Tira a média do y, você acha a coordenada y do ponto médio. Lembrando que o ponto médio é aquele ponto que divide o segmento de reta bem no meio. Tranquilo? Então, bora estudar mais um pouquinho, fazer só mais um exercício, prometo que é o último.